Conheça as 10 pessoas mais ricas da história. Dinheiro, terras, impérios, posses e outros bens. Tudo isso deve ser levado em conta quando queremos criar uma lista dos 10 seres humanos mais ricos da história. É uma tarefa extremamente complexa e árdua fazer um ranking desse tipo, visto que precisamos lidar com personalidades históricas de praticamente todas as eras pelas quais a humanidade passou, inclusive de épocas em que o capitalismo, essa religião cujo Deus é o dinheiro, sequer existia. Assim, uma série de economistas e historiadores foi consultada para tentar definir com a proporção mais precisa possível quem foi a pessoa mais rica da história. Eles utilizaram métodos de alta complexidade e levaram em conta inúmeros fatores para definir a lista que veremos a seguir. Ela inclui de imperadores a homens de negócios e tem como primeiro colocado uma figura pouco conhecida, pelo menos no mundo eurocêntrico no qual vivemos. Bill Gates, o único da lista ainda vivo e atual homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 79 dólares, 2 bilhões, cerca de 297 reais bilhões, ostenta apenas a 9ª colocação na comparação histórica. Confira a seguir os 10 homens mais ricos de todos os tempos. 10. Gengis Khan. Considerado um dos líderes militares mais bem-sucedidos de todos os tempos, ele encabeçou o Império Mongol por apenas 21 anos, de 1206 a 1227, mas fez com que ele fosse o reino de maior extensão territorial da história da humanidade, indo da costa leste da China até a Europa. Diferentemente do que acontecia em muitos exércitos conquistadores na Idade Média, tudo que era pilhado pelos soldados mongóis era inventariado e absorvido pelo Império, o que tornou a fortuna de Gengis Khan uma das maiores de todos os tempos. Os itens obtidos em guerras, porém, eram depois distribuídos igualitariamente entre os militares e seus familiares, mas uma boa parte ficava para a fortuna pessoal do imperador. 9. Bill Gates. O único participante vivo dessa lista, Bill Gates é um dos personagens mais importantes à frente da revolução tecnológica pela qual a humanidade passou na segunda metade do século XX e começo do século XXI, com a introdução dos computadores pessoais domésticos e da internet. Após ter deixado o cargo de CEO da empresa que fundou, a Microsoft, Gates tem se dedicado à filantropia e a outros tipos de negócios e investimentos. 8. Alan, o Vermelho. Personagem da história medieval pouco conhecido pelo público geral, Alan, o Vermelho, viveu entre os anos 1040 e 1089 e foi companheiro do rei Guilherme I durante a conquista normanda da Inglaterra. Posteriormente tornado conde de Richmond, sua riqueza foi calculada em 11 esterlinas mil, o equivalente a 7% de lucro líquido de toda a Inglaterra na época. Isso seria equivalente a mais de 81 esterlinas bilhões hoje, algo em torno de 465 reais bilhões 7. John Rockefeller. John Rockefeller foi um dos homens mais ricos do mundo na virada do século XIX para o XX. O magnata americano investiu fortemente na nascente indústria do petróleo e no ano de 1880 sua empresa, a Standard Oil, controlava 90% de toda a produção americana do ouro negro. Sua fortuna, estimada em $1, 8 bilhão, cerca de R$ 7 bilhões no ano de 1918, era equivalente a 2% da produção econômica dos Estados Unidos. 6. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi um imigrante escocês que fez fama e fortuna nos Estados Unidos na indústria do aço na virada do século XIX para o XX. Uma de suas empresas, a Carnegie Steel Company, foi vendida em 1901 para JP Morgan pelo valor impressionante de $480 milhões, equivalente hoje em dia a mais de $310 bilhões, cerca de R$ 1 trilhão. Durante os últimos 18 anos de sua vida, Carnegie doou o equivalente a $13, 7 bilhões, em torno de R$ 51 bilhões, para fundações de caridade e universidades. 5. Joseph Stalin, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética de meados dos anos 1920 até sua morte em 1953 poderia não estar nesta lista caso apenas suas posses pessoais fossem levadas em conta.
Porém, a dificuldade de historiadores e economistas em separar sua riqueza pessoal da riqueza do país que comandou acaba colocando Stalin em quinto lugar entre os mais ricos da história. Encabeçando um país que representava 9,6% do PIB global, Stalin tinha controle total sobre uma produção que representaria hoje em dia nada menos do que $7, 5 trilhões, cerca de R$ 28 trilhões. Sua colocação nessa lista pode ser bastante questionável, mas sem dúvida ele foi um dos homens mais poderosos do planeta enquanto esteve à frente da União Soviética. 4. Akbar, o Grande, também conhecido como Akbar I, ele foi o terceiro imperador mongol da Índia e descendente direto da dinastia Timúrida. Durante seu reinado no século XVI, seu império era responsável por nada menos do que um quarto do PIB mundial, com uma renda per capita comparável à Inglaterra elizabetana e com uma classe dominante cujo estilo de vida extravagante deixaria a sociedade europeia com inveja. 3. Imperador Shenzong. Shenzong, o terceiro imperador da dinastia Song do Império Chinês, governou no século XI uma nação que contribuía com quase 30% do PIB global em seu auge. Os principais motivos para esse acúmulo enorme de riquezas foram as grandes inovações tecnológicas feitas pelo Império Chinês e uma habilidade à prova de falhas na coleta de impostos. 2. Otaviano Augusto. O imperador Caio Júlio César Otaviano Augusto, primeiro governante do Império Romano, reinou do ano 27 AC até o ano 14 DC, a civilização que mais influenciou, e ainda influencia, de todas as maneiras possíveis toda a sociedade ocidental da Terra. Detentor de uma soma entre 1/3 e 1/4 do PIB mundial, o Império Romano foi um dos reinos mais extensos da Terra e seu primeiro líder possuía como fortuna pessoal o equivalente a $4, 6 trilhões, cerca de R$ 2 trilhões. 1. Mansa Musa. Musa I foi o imperador, tradução do termo Mansa, do Império Mali, no oeste da África, em meados do século XIV. Personagem pouquíssimo conhecido na historiografia ocidental, Musa I foi o líder do reino que mais produziu ouro na história. É muito complicado estimar o tamanho da riqueza de Musa I, porém, os relatos de seus feitos podem servir como indicador da imensidão de sua fortuna. Em sua peregrinação para Meca, Musa I levou dúzias de camelos que carregavam centenas de quilos de ouro. Seu exército possuía cerca de 200 mil homens, incluindo 40 mil arqueiros. Seus gastos no Egito teriam causado uma grave crise econômica no país e historiadores relatam imagens do governante usando cetros, coroas, taças e até tronos de ouro. Porém, a grande prova de que sua riqueza é a maior que uma única pessoa já possuiu é a dificuldade de as pessoas relatarem essa quantidade. Quando ninguém consegue sequer compreender o quão rico você é porque você de fato tem muito dinheiro.